Boa noite. Então, hoje estou aqui preparando o vídeo com os comentários sobre os textos relativos aos pontos 1.5, 1.6 e 1.7. O tema fundamental é mercado, né? Mas eu vou, nessa mesma aula, discutir o tema do empresário e o tema do consumo/demanda, né? Então, é evidente que os três temas estão correlacionados e é isso que eu pretendo fazer nessa discussão, né, Diego? Então, lembrando então que essa vai ser a penúltima aula do tópico Fundamentos, né? A primeira parte do nosso curso, que será no dia 23 de agosto será no dia 23 de agosto é hoje, né? A aula é na sexta, dia 28 de agosto, né? E na aula, portanto, a primeira aula é de setembro, nós vamos tratar do tema complexidade, né? Encerrando a discussão de fundamentos. Então, óbvio que o meu último comentário aqui, já antecipando, né, o final da nossa conversa, é um comentário sobre a nossa preparação para entender o mercado no interior da abordagem de sistemas complexos, tal qual será tratada, né, na próxima aula. Então é isso. Então eu enviei para vocês, né, vocês vão receber um pacote com, enfim, são 2 envios de textos, vocês vão receber um pacote zipado e depois o livro do Nelson e do Inter separadamente. Vocês já receberam, né, o capítulo 7 do Schumpeter, já receberam o Dose de 1997, já receberam o Hayek, 45, então não estou reenviando isso, né? Então, mas vocês têm, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês terão, né, via Moodle, todos esses textos disponíveis, né? São vários textos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 textos, né? Vocês já passaram por 2 deles, né? 3, né? Já leram, né, o Schumpeter, o capítulo 7, que é o processo de destruição criadora, já leram o Hayek, né, que foi utilizado na aula passada, já leram o Dose, que foi utilizado, né, na primeira aula, né, dessa parte. Então, eu vou usar outras, né, outras visões sobre esses textos para compor, né, o que eu quero discutir com vocês, né, o arranjo da aula que vem. Já insisto que o texto mais importante, né, é o texto do Schumpeter, né, porque dele que vem a visão do que é o mercado. Então, já, né, o título já diz tudo. Mercado é o local da destruição criadora. Então, algo, não tem nada de pacífico, nada de, né, de homogeneizador, né, é um local, né, de destruição, ao mesmo tempo que as coisas são criadas, né, então, óbvio, né, para a concepção de mercado que nós vamos tratar, a questão da inovação é central, né, então tem que estar articulada com essa visão de mercado que nós vamos ter. E essa visão do Schumpeter vai estar articulada, vai estar alimentando uma elaboração que o Nelson e o Inter vão fazer, né, quer dizer, a partir da contribuição do Schumpeter, e que vai ser também um ponto fundamental na discussão que eu vou fazer aqui. Então, é um pouco essa, né, já anunciando, né, o que nós temos aqui de material, né, então, é isso. Então, para começar, né, evidente que mercado é um tema, se é um tema controverso, né, na teoria, nas ciências sociais, né, nem só em economia, o que é o mercado, né? Embora todo mundo fale com muita intimidade, o mercado acha isso, a oposição do mercado é aquilo, né? Então pode... Agora, estudos sobre o mercado, discussões sobre o mercado são, às vezes, muito
muito raras, né? Então, tentar entender o que é essa instituição, né? Que é fundamental para qualquer microeconomia, né? Para qualquer discussão de fundamento, é algo que é fundamental, né? Então, os dois primeiros textos que eu estou trazendo para vocês são textos de um Handbook of Economic Sociology, né? Isso aqui, Sociologia Econômica, é um diálogo entre a economia e a sociologia. Então, esse texto do Richard Swedenborg é riquíssimo, é um texto de 1995, né? Nós vamos ver que esse handbook tem 2 edições, os textos são diferentes, eu diria até complementares, eu vou trazer os dois. E o Swedenborg, que digamos assim, ele tem muita relação com o nosso curso, porque ele é um biógrafo do Schumpeter, então tem uma ótima biografia sobre quem é o Schumpeter. Então, muitos dos comentários eventuais que eu fiz sobre o Schumpeter, né, de postura, posições políticas, etc., são derivados da minha leitura da biografia do Swedenborg, principalmente. Então, ouvir um sociólogo, né, sobre, né, o que é o mercado é algo importante, né? Então, aqui ele vai destacar o papel, o título, né, de os mercados são estruturas sociais, né? Faz uma discussão da complexidade do fenômeno do mercado, né? Uma complexidade não no sentido que nós vamos usar, mas tudo bem, né? E vai nos passar uma ideia, né, que eu acho que é muito importante, né, para nós economistas, né, como que os mercados são construídos socialmente, né? Então tem mercado é uma instituição que, né, tem uma história, né, veremos depois, né, e que tem um processo de construção, né? Há uma relação importante entre Estado e mercado, né? Você pode dizer que o Estado é um grande criador de mercados, né? Então há eventos sociais, eventos políticos, eventos militares, né, que são importantes para constituir mercados, né, que são mercados nacionais. Então, por exemplo, quando a gente for discutir o livro do Chandler sobre as empresas, né, nos Estados Unidos, né, nós vamos ver com ele, né, por que as empresas dos Estados Unidos viraram as empresas, né, as grandes sociedades anônimas, as primeiras empresas multidivisionais, né, que tem uma revolução gerencial, por que a estrutura de mercado industrial se transforma do mercado competitivo em mercado oligopolista, né, tudo é dependente da existência nos Estados Unidos, né, em torno de 1870, que é onde começa a narrativa, né, do livro do Chandler, do maior mercado nacional unificado do planeta naquele momento, né, de onde apareceu esse mercado, então, nacional unificado. Então, tem todo o processo de expansão dos Estados Unidos, que é o processo histórico, né, que quer dizer também militar, né, e a guerra civil, né, no início dos anos 60, nos Estados Unidos, foi chave para a construção desse mercado nacional unificado, até porque não tinha mercado livre de trabalho no Sul, escravidão. Então, a construção do mercado de trabalho unificado, né, que é fundamental para a construção desse mercado nacional unificado, né, outros eventos, como o papel do Estado Nacional centralizador nos Estados Unidos depois da Guerra Civil, esse novo papel do Estado na economia americana foi importante para construir, por exemplo, ferrovias que cortassem vários estados, né, várias unidades da federação, o desenvolvimento de uma moeda, né, do dólar, né, greenback, né, emitida por um Tesouro Nacional, também importante. Então, há um conjunto de eventos políticos e militares que são importantes para constituir um mercado, né? Então, isso acho que é um importante ponto de partida para nós economistas, né? Depois, o segundo texto
também do Swedenborg, também no Handbook of Economic Sociology, mas aqui é na segunda edição, né, de Mercados na Sociedade, né, e é muito interessante e se complementa com a discussão do Swedenborg na primeira edição, porque aqui ele vai chamar atenção para os mercados reais na história como ponto de partida. Então, vai trazer uma discussão para nós que tem a ver com o ponto de partida do nosso curso, do texto do Dose, Dynamics First, né, dinâmica em primeiro lugar. Os mercados também têm uma dinâmica, os mercados se transformam com o tempo, os mercados têm toda uma história, né, que é importante que nós, economistas, visitemos, né? Nós devemos visitar essa história dos mercados, até para tentar entender a sua dinâmica ao longo do tempo, né? Uma dinâmica de, né, a civilização humana não conviveu com mercados desde o início, né? Você tem ele vai contar um pouco essa história, né? Que você tem a convivência com outras estruturas, né? Econômicas, né? Para citar um autor que valeria ser acrescido aqui também, né? O Polanyi, não o Michael, né? O Michael da última aula, mas o Cal, né? Autor de um livro A Grande Transformação, que é exatamente o início do mercado auto-organizado, né? Que é um mercado como instituição central de uma sociedade, né? Uma criação, né, que está associada à Revolução Industrial e ao início do capitalismo industrial moderno na Inglaterra. Né, o Cal Polanyi vai fazer uma discussão muito rica disso, mas o Polanyi está na bibliografia desses dois capítulos, então eu optei por não enviar, mas quem tiver interesse eu recomendo, né, que é um livro chamado A Grande Transformação, né, que vai discutir exatamente a sociedade sobre a hegemonia, né, a era da hegemonia do Reino Unido, né, da Inglaterra, vai de 1815 até 1914, né, com a Primeira Guerra Mundial, a crise da transição sistêmica, né, para a liderança dos Estados Unidos, enfim. Então tem o Polanyi, então, o Cal Polanyi, nesse livro A Grande Transformação também ele vai fazer uma discussão da existência de outras formas de organização econômica para além do mercado, né, que existiram na história humana. Vai falar dos mecanismos ou seja, além do mecanismo de mercado, teríamos também o mecanismo de retribuição e o mecanismo de redistribuição. Desculpa. O mecanismo de retribuição e o mecanismo de reciprocidade, né? Então, três formas diferentes de organização. O mercado, então, seria uma delas, né? E é evidente que a história humana, né, o peso da instituição mercantil vai crescendo, né, na sociedade, né, até, né, ter esse momento de irrupção, né, de Big Bang, né, que combinado com a Revolução Industrial Britânica, e que rapidamente, segundo o Polanyi, ele vai destacar muito o mercado como uma criação política, né, que é uma criação, vai associar, inclusive, no caso da Inglaterra, com o conjunto de leis, atos do parlamento, né, que vão delimitando essa instituição, e rapidamente controles sobre o mercado vão ter que aparecer. Ele propõe uma forma particular, né, porque os mercados, se deixados a si mesmos, poderiam destruir a sociedade humana. Literalmente é essa formação que o Polanyi vai ter. Mas, então, a sociedade mercantil precisa de controles, né, então, enfim, é a colaboração dele que está nessa discussão, nesse capítulo sobre mercados na sociedade, que o Swedenborg vai discutir, né? E ele vai nos apresentar, então, voltando ao Swedenborg, esse desenvolvimento dos mercados ao longo da história, né? Então vai citar muito
o Brodel, né, o historiador, né, quer dizer, com uma sequência de 3 livros que também são super recomendados, né, quer dizer, Capitalismo e Civilização Material, né, que tem uma história do desenvolvimento, né, quer dizer, do mercado, né, na Europa Ocidental, né, então, de novo, né, todo o processo de criação dessa instituição, né, então os mercados, né, que tem história, tem dinâmica e tem relação com outras instituições, né, então é produto da ação de estados, né, que é uma interação muito singular. Então, as lições que nós temos desses 2 capítulos que vêm da sociologia econômica, etc. Bom, e aí, vamos para o terceiro texto, chave na discussão, é o Schumpeter. Eu peguei aqui escaneei, né, um pedaço do capítulo 7, né, o processo da instituição criadora, onde Schumpeter, vai delimitar, né, quer dizer, o papel da concorrência, competição, né, que é então, como eu comentei na aula, né, sobre inovação, quando eu passei por esse texto, o Schumpeter vai ter uma visão, né, de competição, de concorrência multidimensional, né, vai não se limitar à consideração só sobre o preço, né, que preço é uma variável importante, evidentemente, mas há outras dimensões na competição interindustrial nas sociedades capitalistas, né, do século XX, né, que e aqui ele vai definir um pouco, né, o que é essa ideia de um termo que vai aparecer no resto da discussão aqui, o que é a ideia de competição schumpeteriana, né, que a literatura vai tratar dessa forma. Então ele diz, falando que na realidade capitalista, e não na descrição dos manuais, então quando ele está falando de manuais, ele está falando daquela microeconomia convencional, introdutória, etc., né, que vai ter uma ideia, né, de competição, né, a busca da competição perfeita, tudo se movimentando em torno da variável preço, né, ele vai dizer que na realidade capitalista o que conta não é esse tipo de concorrência que a gente estuda nos manuais, mas a concorrência de novas mercadorias, novas técnicas, novas fontes de suprimento, novo tipo de organização, inovação, né? Que é aquela discussão, né? Que essa é a concorrência que determina a superioridade decisiva no custo, na qualidade, etc, etc. Né? E diz, esse tipo de concorrência é muito mais eficaz do que o outro, só baseado em preço, da mesma maneira que é mais eficiente bombardear uma porta do que arrombá-la. Então, ele está dizendo, né, que vamos agora entender o que importa na competição mesmo, não é só preço. Né? Então, são todas as variáveis que a gente tratou até aqui. Daí, né, então, eu vou pedir para vocês relerem, né, quer dizer, esse capítulo, que é curtinho, né, quer dizer, é sintético, para entender e tirar daí essa visão de competição, né, que é baseada nessa dinâmica da inovação, né, e de quem não segue, não tem a capacidade de se reacomodar a essas inovações. Muito bem. Então, o Schumpeter o capítulo 7 do Schumpeter é o personagem-chave. Né, Ok. E aí, eu enviei para vocês esse texto do Nelson, Richard Nelson, Demand, Supply and Their Interactions on Markets as Seen from the Perspective of Evolutionary Economic Theory. Esse é um texto do Journal of Evolutionary Economics, né, que é recente, né, que E o que o Nelson está fazendo aqui é meio dizer, ok, o que a teoria evolucionária tem a discutir sobre a demanda, né, sobre quase o papel do consumidor, né, então o que ele vai fazer, né, como ele diz aqui, eu vou desenvolver uma interpretação da demanda e das curvas de oferta, etc.,
e suas interações com mercados, compatível com a visão né, da teoria econômica evolucionária. Né? Então, no fundo, né, quer dizer, é um pouco está introduzindo, né, quase uma questão, né, que eu confesso que isso aqui é um texto que entrou na literatura dos cursos, né, de microevolucionária recentemente, né? Então, o curso que eu ministrei em 2017 ou 2018, na primeira aula, quando eu apresentei o programa, um aluno, o Renan, lembro dessa cena, levantou lá no fundo e falou: muito engraçado esse curso de microeconomia aqui, não tem nada sobre o consumo, sobre o consumidor, né? Eu falei: ok, ponto para você, você tem razão, é uma lacuna, né? Quer dizer, vamos pensar nesse assunto, né? Quer dizer, e se realmente, né? Quer dizer, tem que reconhecer, né? Que né, desse curso, esse questionamento foi muito positivo, né? Eu sou muito grato ao Renan por essa tremenda provocação certeira, né? Porque provocou, né? Provocou um aluno, né? Que estava na sala, o Bruno Carrara de Mello, a fazer sua dissertação de mestrado sobre esse tema. Não, então eu vou... eu mandei para vocês, né, que faz parte do material, a dissertação de mestrado defendida em 2019, do Bruno Carrara de Mello, né, que é Tom Mello 2019. O título da dissertação é Elementos para uma Teoria Evolucionária do Consumo, né, que enfim, vocês estão com o título lá. Eu, ao invés de pôr o título, eu já peguei o capítulo específico, o capítulo 5, né, da dissertação dele. Eu tive o privilégio de orientá-lo, juntamente com o professor Leonardo Costa Ribeiro, né, que o título da tese está no programa, deixa eu pegar aqui. Tem espera aí, um segundo, deixa eu achar aqui o título certinho, porque Elementos evolucionários para uma teoria da demanda. Né? Quer dizer, esse é o título, né, Elementos evolucionários para uma teoria da demanda. Na discussão do Bruno, né, Mello, né, então a ideia era tentar construir essa discussão partindo do consumidor, né, e a partir dali construir, né, de uma forma que a discussão, né, partindo do indivíduo, do consumidor, vem construindo várias camadas, né, que vão, né, se superpondo e diferentes níveis de estruturas dessa instituição complexa que é o mercado, né, a ponto de chegar, né, a arranhar, né, a discussão do ponto 5.5, né, quer dizer, o mercado de consumo, né, quer dizer, o mercado de consumo como sistema complexo, com mecanismo de estruturação do conhecimento e tentar uma dinâmica evolutiva, né, do mercado. O Bruno defendeu, né, em 2019, é evidente que eu sou muito parcial para dizer que eu acho uma excelente, né, dissertação, dito que o professor Leonardo Costa Ribeiro também acha, né, e nesse momento o Bruno é aluno do nosso doutorado e está fazendo uma tese que o tema é o mercado, né, então a ideia é partir, né, desse ponto final aqui e tentar fazer uma coisa mais
mais abrangente, né? Quer dizer, o mercado como sistema complexo, né? Então, é uma coisa para... Mais 2 anos, eu acho que essa tese está circulando e certamente estarei citando-a, né? Nesse ponto do curso. Então, o que o Bruno fez, né? Quer dizer, ele começa com... E a dissertação está muito interessante, né? Quer dizer, porque ele parte não da micro convencional, parte do que tem de mais avançado e mais sofisticado em termos da teoria do consumidor. Né? Quer dizer, é do texto do Gary Becker, né? Quer dizer, e do Stigler, né? Quer dizer, gosto não se discute dali para frente. Né? Quer dizer, então é o consumidor que, né? Quer dizer, é o consumidor que, né? Como um sujeito que constitui cestas, né? Quer dizer, pensar consumo como o consumidor como um produtor. Então tem uma discussão muito sofisticada, né, que é então a ideia é ele partir dessa, né, ele faz uma revisão da literatura mais avançada, né, mais, né, tentando ver o consumidor não como consumidor passivo, consumidor ativo, né, então lida, né, com essa mas infelizmente ele conclui que mesmo as teorias mais avançadas, né, de inspiração neoclássicas não dão conta, né, de superar né, o paradigma do equilíbrio, etc. E o Bruno usa uma expressão que é quase são coisas que aprisionam, né, a elaboração, né, que ela está indo, né, que você está avançando, mas aí tem que, né, ser contida para poder tudo encaixar dentro do paradigma do equilíbrio geral, né, que é um pouco Então, a partir dessa crítica, ele vai propor uma visão alternativa, né, para a questão do consumo, né, que é a base da demanda em geral, etc. E aí o que ele vai fazer aqui então, por exemplo, eu devo, né, a resenha da literatura que o Bruno fez, né, quer dizer, o encontro desse texto do Nelson de 2013, né, tem um outro texto do Nelson em 2010, o Nelson Consoli, né, que está citado que faz também um balanço preliminar, né, do comportamento do consumidor, né, à luz da teoria evolucionária. Então, o Bruno vai exatamente, né, revisitar, né, a definição do consumidor à luz do que nós discutimos até aqui. Né, quer dizer, então, o consumidor é um agente ativo, né, quer dizer, não é um passivo tomador de preço, etc. Ele toma decisões, né, quer dizer, ele busca, né, quer dizer, né, Stigler, né, quer dizer, o consumidor vai buscar um preço, né, quer dizer, vai gastar tempo, né, quer dizer, vai procurar qualidade. Né, então, tem um conjunto de decisões que faz com que o consumidor tenha que ser um sujeito ativo e que tem um comportamento adaptativo, né, quer dizer, muito coerente, né, com a visão, né, de racionalidade do Simon. Né, então, muito coerente com a ideia de processamento de informação, né, que que a gente lidou, né, tanto na aula de racionalidade como na aula de informação. Então ele recompõe, né, esse consumidor, então discute motivações de consumo, discute tomada de decisão. Então olha as palavras aqui, né, quer dizer, busca, né, quer dizer, hábito, né, que hábito aqui é um sinônimo que Bruno, fez para a ideia de rotina, né, que para a firma seriam rotinas. Veremos isso, né, no roteiro de leituras de hoje e na aula de sexta. E para o consumidor seria hábito, né, que é um jeito de minimizar, né, o consumidor não está otimizando o tempo inteiro, o satisfazing, né, quer dizer, em termos do consumidor, vai estar relacionado à construção de hábito, né, que é na proposta do Bruno. E o papel da imitação, né, que também que é muito importante, assim como a imitação é importante, né, para a dinâmica inovativa, né, que a imitação também é muito importante para o comportamento, né, do consumidor. Schumpeter está discutindo como que a imitação é importante, né, para o comportamento do empresário, o comportamento da firma, né, e aqui o Bruno está discutindo, né, à luz da literatura, como que a imitação é importante para o consumidor.
E o resultado é uma, né, a existência de uma profunda heterogeneidade entre, né, os consumidores, né, os consumidores são diferentes entre si, né, por essas razões todas, né, então ele vai se afastando, né, da teoria neoclássica e, portanto, tentando, né, à luz, né, das sugestões do Nelson Consoli, do próprio Nelson nesse texto de 2013, construir, né, essa visão do consumidor, né, que não tem nada de homogêneo, não tem nada, né, quer dizer, seria uma visão do consumidor coerente com a teoria que nós estamos discutindo até aqui. Bom, depois ele faz um conjunto de relações, tá? Aí ele entra numa dinâmica de construir, né, quer dizer, sair do indivíduo e agregando e construindo relações, por que não dizer redes, né, quer dizer, relações entre consumidores e fornecedores, relações entre consumidores, né, que um olha para o outro, né, que então, imitação, exemplo, experiência, lições, tem todo um conjunto, né, de coisas que constituem essa instituição e conectores, né, que depois raciocina com a auto-organização, que aqui estamos entrando na linguagem dos sistemas complexos, né, que o mercado, né, vai aparecendo como uma propriedade emergente, né, e depois discute, né, o mercado de consumo como um sistema complexo, né, que é por um conjunto de razões, né, que tem a ver, né, tem um conjunto de redes, né, que se entrelaçam, né, porque são várias mercadorias, vários consumidores, vários tipos, vários, né, então tem um conjunto, né, falando o linguajar dos sistemas complexos, de estruturas diferentes que vão se superpondo, vão crescendo, né, então, nesse sentido, é possível começar a conversar sobre o mercado como um sistema complexo, né, então, do ponto de vista do consumidor, né, então, Então, é uma dissertação que eu recomendo muito a leitura, né, que é muito útil para o nosso curso, e basicamente, né, preenche uma lacuna, né, que existia no curso que eu ministrava, a responsabilidade é minha, né, pela falta da discussão do consumidor, e que no fundo, né, que você passava uma ideia, né, que a teoria neoclássica tem problemas, né, na hora da discussão de inovação, informação, racionalidade, firma, etc. Mas na hora da discussão do consumidor, não. Né? Quer dizer, então, na verdade, agora, depois da dissertação, né, do Bruno Carrara Mello, né, é possível dizer que, em termos da teoria do consumidor, a abordagem neoclássica, não só a convencional, mas mesmo a mais sofisticada, né, ela tem problemas importantes, né, e temos que construir também uma visão do consumidor coerente e articulada com a teoria evolucionária. Como o Nelson, né, voltando aqui, né, como o Nelson vai propor nesse texto dele, né, que é a parte da bibliografia do Bruno. Né, então, aí tem uma ideia, né, do mercado. Ok, então, olhamos o lado, né, então, o texto do Nelson e a dissertação do Bruno Carrara Mello, né, que lidam, né, com o consumidor e a demanda, e agora o Hayek volta ao texto, né, que a gente discutiu na aula passada, The Use of Knowledge in Society, né, para ir para o ponto que o texto é mais importante, né, então eu até selecionei essa passagem, né, porque vocês vão ver aqui a palavra maravilha, né, se o Polanyi fala que o mercado, né, é um moinho satânico, né, e é uma instituição que não pode ser deixada a si própria, né, se deixar, destrói a sociedade humana, né, então por isso aparecem controles, né, por isso aparece sindicato, aparece tribulação, aparece, né, que é um conjunto, né, de sistemas de bem-estar, etc. Para o Hayek, o mercado é uma maravilha, né,
é uma maravilha. Então, o mercado como maravilha é um ponto, né, é uma contribuição fundamental do Hayek para um debate, né, que eu comentei no vídeo, né, sobre os textos sobre informação, e na aula, né, que é o papel do debate do cálculo econômico sobre o socialismo na história do pensamento econômico, né? Então, esse texto do Hayek é uma peça fundamental nesse debate, né? E ele tem uma influência profunda, né, na discussão do que é mercado, né? Então, é um texto que necessariamente deve ser parte de qualquer bibliografia, independente se você vai criticar, vai apoiar, enfim, então é parte Então ele passa uma ideia, né, então entra na discussão de mercado, né, porque o que é o mercado, né, então o Hayek acertou, né, então ele consegue definir o que é o mercado e resolveu a questão, né, que é né, a visão no fundo, né, que está como discutido na aula passada, né, que é o mercado como um processador de informação, né, que resolveu a questão, né, que então ele vai dizer, né, que então, o que eu citei na aula passada, né, que o mercado é uma maravilha porque num mundo que tudo muda, né, quer dizer, o tempo todo, isso está correto, né, quer dizer, esse mercado provê informação, né, sobre, né, o que é fundamental em termos do conhecimento de tempo e espaço que as pessoas, né, vão ter de forma fragmentada, né, para, né, de uma forma bastante sintética, sumária, suficiente para que todo agente, né, possa operar, né? Então, um pouco então, passar pelo texto do Hayek é importante, né, para aceitar ou não, né, se o mercado é isso, né, então tem então é uma peça que teremos que tratar, né, ao discutir a natureza do mercado, né? Muito bem. Então, o outro texto, né, que é o texto do Israel Kirzner, está no Journal of Economic Literature, né, que é um texto intitulado. O Kirzner é um autor super importante sobre a questão do empresário, né, que não estou achando o texto aqui. Hoje eu estou improvisando aqui de um segundo. Achei. Então, Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process, an Austrian Approach. Né? Então, por que eu escolhi esse texto? Né? Então, é um texto que está numa revista, né? Está no Journal of Economic Literature, que sempre deve ser revisitado, essa revista, né? Que deve ser visitada quando você está discutindo algum tema, porque ela vai trazer artigos que são resenhas muito completas do estágio de literatura de um tema específico, né? Então, o Kirzner é um autor ligado à escola austríaca, como vocês podem ver, né, no trecho que eu selecionei, né, falando que a elaboração tem elementos derivados de Mises e de Hayek, né, então ele nos ajuda a entender o papel do empresário, né, na visão austríaca, né, então está associada, né, não é exatamente a visão do Hayek, mas é uma visão, né, derivada, né, dessa elaboração. Então, talvez seja mais derivada do von Mises do que do Hayek, né, que tem uma visão do papel do empresário no processo de mercado, né, que o papel, né, no fundo, o papel da descoberta empresarial, né, então está no título, né, como que essa descoberta empresarial, na abordagem do Kirzner, ela molda o mercado, né? É um mercado
dirigido por esse processo de descoberta empresarial, moldado. Então, uma contribuição importante que nos dá a oportunidade de revisitar, né, toda a tradição austríaca, né, que então faz parte, né, com a discussão mais geral do mercado, né, que o Hayek apresenta antes, né, é um texto de 97, então revisita a literatura, né, a partir, né, do fomiço do Hayek, e a ideia-chave está aqui, né, que é uma... então, o acento que eu quero pegar é exatamente, né, que esse papel, né, que é o papel do empresário, né, de enfim, né, localizar, né, de forma mais precisa o papel desse agente e como esse agente é chave para moldar o mercado nessa visão. Então, né, eu estou trazendo esse texto, né? O Kirchner vai ter posteriormente é curioso porque vai ter um debate com o Schumpeter, né? Sobre o papel do empresário, né? Então, é um texto de 99, quem tiver interesse eu posso passar depois, né? Numa aula só sobre a questão do empresário, certamente, né, eu teria que tratar desse debate com mais cuidado, né, mas esse texto vocês podem ver que talvez curiosamente, o Kirchner vai ter uma posição um pouco curiosa, né, um pouco curiosa com relação ao processo de mercado, né? Porque vai ser, né? Vocês podem ver que ele vai mencionar aqui, né? Um processo equilibrativo, né? Então, ficou uma coisa meia, não tem uma ruptura. É curioso porque o Hayek é muito crítico ao equilíbrio geral, metodologicamente, e o Kirchner, me parece que nesse texto, minha leitura pode não ser, né, mais adequada, mas que tem uma série, né, de raciocínio de forma equilibrativa, né, pelo menos, né, como ele diz aqui. Então, talvez, né, a superioridade da visão schumpeteriana de distribuição criadora talvez seja exatamente nesse ponto. Mas há elementos sobre, né, a ação empresarial, né, a questão do alerta empresarial, o aproveitamento de oportunidade, né, que eu acho que tem um diálogo, né, com a elaboração do Schumpeter, porque, no mínimo, né, a gente pode dizer que a partir do Fomises, né, o Kirchner está alargando muito a visão do que é inovação. Né, pode dizer assim, né, qualquer oportunidade de lucro, né, que pode ser realizada, o empresário é o cara que saca essa oportunidade, né? Então então pode ser coisa muito simples, né? Coisa simples como descobrir que tem um excesso de mercadoria num determinado mercado local, tempo e espaço, né? E escassez no outro, né? Então, e se eu conecto esses dois mercados, eu posso oferir um lucro, né? Porque, enfim, né? Então, descobrir esse tipo de oportunidade é o papel, né, do empresário. Nem toda oportunidade vai ser descoberta, mas ao descobrir, o empresário está moldando o mercado. Então, um pouco né, então, uma ideia interessante, né, que enriquece, né, compõe, né, o nosso tempo. Né, então, que aí o que eu quero ver é como que o empresário é um formador. Né? Então, esse é o ponto do Kirchner. Bom, depois, voltando à discussão, né? Então, o percurso que eu fiz foi começar da história, né, dos mercados, né, que elementos já foram para um pensamento dinâmico, passei pelo Schumpeter, com a visão chave, né, visitei
o Hayek, eu visitei a teoria do consumidor do ponto de vista, né, evolucionário, né, Nelson, 2013, e a dissertação do Bruno Carrara Mello, né, que é uma 2019. Passei pelo Hayek para uma visão de mercado, passei pelo Kirchner, uma visão de mercado, né, nascendo, né, da ação empresarial e também uma discussão sobre o empresário, e agora vou pegar os elementos neo-schumpeterianos, né, digamos assim, que para compor, né, essa visão de mercado dentro de uma teoria evolucionária. Então, eu passei para vocês, vou enviar o livro do Nelson Winter, né, um dos pilares, né, da abordagem neo-schumpeteriana, uma teoria evolucionária da mudança econômica, né, e eu quero só discutir, nesse momento, óbvio que o livro vai ser super importante, né, para vocês, né, para a formação de vocês, né, como economistas, né, para entender a questão da inovação, etc. Mas eu quero só discutir um tópico, é o tópico 2 do capítulo 11, que é intitulado, né, ambiente de seleção, né, que é uma... Então, aqui, Nelson e Winter vão apresentar a ideia, né, de tirar do Schumpeter a ideia de uma definição do mercado. Então, perguntar, o que é o mercado, né? Para o Schumpeter, o Nelson Winter responde: mercado é um mecanismo de seleção. E aqui o seleção tem um sentido, né? O evolucionário, o sentido do grande Darwin, né? Que é Charles Darwin, né? Que então, uma analogia, né? Toda analogia a gente tem que tomar muito cuidado, e os teóricos schumpeterianos têm muito cuidado com analogia, com biologia, etc. Né? Mas o papel que a seleção natural jogou no processo da evolução das espécies, né, que a seleção operaria no mercado como decidindo, né? Então, voltando lá para a aula sobre inovação, né? O empresário pensa numa ideia, introduz a inovação, né, consegue um empréstimo, monta, né, uma firma, né, para poder implementar a inovação, e vai ser bem sucedido ou não, né? Não sabemos, né? Quem decide, né, se ele vai ser bem sucedido ou não? O mercado. Então, o mercado opera como essa entidade cruel, né, de seleção, né, que, como vimos com o Kahneman, né, e depois vamos ver com o Keynes, né, na nossa discussão, no penúltimo tópico do nosso curso, né, a mortalidade infantil das empresas é muito alta, né, então os fracassos são muito mais comuns do que o sucesso. Quem está selecionando? O mercado. Então, isso o Nelson e o Winter vão apresentar, né, então, a ideia do mercado como mecanismo de seleção, sai dali. Só que eles apresentam uma outra coisa importante, né, então, ao falar de mecanismo de seleção, ok, o mercado seleciona, mas neste tópico também eles vão mencionar mecanismos não mercantis de seleção. Nós estamos falando de um capitalismo moderno, né? Eles estão discutindo basicamente, né, o capitalismo dos Estados Unidos, né, que no pós-guerra, né, basicamente, né, e vão chamar a atenção do importantíssimo papel de instituições que não são mercantis para selecionar tecnologias, né, então, por exemplo, tem muita gente, né, da inovação biofarmacêutica, eu acho que eu já falei, mas não custa insistir, nos Estados Unidos, uma instituição chamada Food and Drugs Administration, FDA, é chave para decidir se uma inovação, né, no setor farmacêutico vai adiante ou não. Né? Não é o mercado que decide se, né, essa vacina, né, funciona ou não. Né? Tem todo um processo que passa por uma instituição que resolve, né, por critérios, né, técnicos, científicos, etc., se aquele medicamento, de fato, né,
Então, não é o mercado que resolve, né? Então, essa instituição é que decide. Vai para o mercado depois de passar para essa instituição. O conjunto de tecnologias, né, vão para o mercado se, né, o Departamento de Defesa assim quiser, né? Então, tem compras governamentais que são importantes, no caso dos Estados Unidos, etc. Então, a discussão de seleção, né, é algo que o mercado faz, mas não só o mercado, em sociedades, né, de economias mistas, né, como o capitalismo moderno. Então, tem uma discussão fundamental para nós. O Nelson Winter também tem mandei para vocês também um texto de 2002, no Journal of Economic Perspectives, que eles fazem um balanço 20 anos depois do livro deles, né? Então eles falam, no nosso livro de 1982, discutindo várias coisas do Schumpeter, etc, etc. E aí então aqui eles vão discutir, olha o termo aqui, competição schumpeteriana, né? Então é a visão schumpeteriana de competição, aquela que está lá no capítulo 7, né, do Capitalismo, Socialismo e Democracia, né? E aí eles vão tratar, né, entender, né, esse elemento, né, digamos assim, esse elemento chave, né, para caracterização, né, da competição schumpeteriana, que digamos assim, o mercado não apenas é um mecanismo de seleção, mas é um mecanismo criador de assimetrias, né, que eles nesse texto vão falar assim, né, a competição tem a tendência de se autodestruir, dar lugar a monopólios, né, então a competição, né, faz surgir grandes empresas, oligopólios, monopólios, né? Então, por um lado, tem esse elemento que é o mercado, que é um criador de assimetria, né? Não é um homogeneizador, né? Como os modelos neoclássicos de micro 1, né? Introdutório vão sugerir. Não, o mercado é um criador de assimetria. Mas só que, ok, o mercado não tem só essa tendência de autodestruição, né? De autodestruição no sentido de criar, né? Monopólios, né? Mas há uma tendência, né, oposta, né, de quebrar monopólios, que depende das fontes de mudança técnica, é o processo de destruição criadora. Então, eles vão, né, apresentar essa, né, revisitar essa formulação, né, e então, é importante para a constituição do nosso quadro, né? E chama a atenção que nesses dois livros, né, que no livro de 82 e nesse texto de 2002, vocês podem tirar de lá uma visão, né, da operação das firmas, né, que vão combinar três coisas, né? Uma firma, ao atuar, ela vai ter rotina, ela tem busca e sofre seleção. Rotina, busca e seleção. Esse tripé é chave, né, da elaboração evolucionária, é uma contribuição do Nelson Winter, e são derivados todos dos fundamentos que nós vimos até aqui, né? Quer dizer, que tanto, né, busca uma discussão que está relacionada com, né, desde o Stigler, né, ao Simon, né, rotina é Simon, e seleção é essa visão né, de mercado que o Schumpeter está apresentando. Finalmente, o último texto que eu quero mencionar é o texto já nosso conhecido, do Giovanni Dozzi, né, que eu mandei na primeira aula, né, só que eu quero agora ver os tópicos 4, 5, 6 e 7, né, que Por quê? Porque aqui é uma discussão que toca no seguinte, o mercado é um mecanismo de seleção, tudo bem, mas é um mecanismo de seleção eficiente, né, Então aqui vão aparecer dois fenômenos microeconômicos muito importantes, que o Dozzi vai discutir aqui, o Nelson Winter também vão tratar no livro lá, que é o fenômeno de path dependence, né, que é uma path dependency, é uma dependência de caminhos, né, então existem, né,
as tecnologias, né, são selecionadas, mas há uma dependência de caminhos importante, né? Então, a lógica, né, dessa dependência de caminhos é importante, né, indicá-la, né, como elemento microeconômico. E há um outro fenômeno que vai ser muito bem discutido pelo Paul David, né, quer dizer, num texto que até merecia ser enviado para vocês, que é a ideia de lock-in, travamento, né, quer dizer, está associado com dependência de caminhos e muitas vezes você pode travar um certo desenvolvimento tecnológico, né, quer dizer, que que faz com que muitas vezes coisas que são menos eficientes tenham sido selecionadas e persistem porque foram selecionadas. Então, há um conjunto de fenômenos, né, que aqui é um ponto para a gente comentar seus fundamentos microeconômicos. Então, no texto do Giovanni Dose, nas partes mais adiante, ele vai fazer uma revisão da literatura naquele ponto desses dois elementos: path dependence and lock-in, né? Dependência de caminhos e travamento, trancamento, né? Então, é o último texto que eu quero que vocês vejam. Desculpa, e aí tem um grande finale, né? Que é meio uma preparação, né? Eu mandei o texto do Simon, de 92, intitulado Organizations and Markets, né? Onde o Simon vai, basicamente, né, comentar que as economias capitalistas modernas, né, está discutindo os Estados Unidos em 1992, não deveriam ser chamadas de economias de mercado, deveriam ser chamadas de economias organizacionais, né, dado o peso das organizações, né, firmas, né, que são universidades, né, enfim, né, Então ele comenta aqui, se um marciano olhasse a Terra de longe, né, ele veria, então ele sugere, né, que transações de mercado fossem linhas verdes, né, linhas vermelhas conectando firmas, né, e massas verdes mostrando, né, como que a firma, né, as partes do sistema econômico que está dentro de organizações, né, eles mandariam a seguinte mensagem para Marte: lá na Terra tem grandes áreas verdes interconectadas por linhas vermelhas. Então, que ele não falaria, né, de uma rede de linhas vermelhas conectando manchas verdes, né? Então, são grandes áreas verdes conectadas por linhas vermelhas. Grandes áreas organizacionais conectadas por transações de mercado. Eu acho que isso é muito importante, vindo de quem vem, do Simon, né? E é uma tremenda introdução, né? É um ponto de conexão com a discussão que nós vamos fazer lá adiante, no tópico 2, né? Sobre a firma, né? Talvez a mais importante organização da sociedade capitalista industrial moderna, né? Que essas massas, né, no linguajar do Simon aqui, dessas, né, áreas verdes, né, que são dominantes, né, na visão, né, de um marciano estudando o mercado de organizações no planeta Terra. Então, a ubiquidade é o tópico de uma sessão desse artigo, a ubiquidade das organizações. Eu acho que ele é importante para compor o nosso quadro, né, e já, né, e deixa aqui, né, esse ponto aqui com a ideia, né, de transações de mercado que são transações que conectam firmas, né, que não tem transações de mercado dentro delas, né? Então essa visão preparem-se para a discussão da teoria da firma. Então, mas aqui eu estou localizando, né, porque localizando, né, a instituição mercantil, né, no conjunto, né, institucional que é o capitalismo, né, aliás, o livro que nós vamos, né,
que eu vou passar para vocês, né, do Oliver Williamson, se chama Instituições Econômicas do Capitalismo, né, que é ele vai discutir mercado e firmas, né, que é e a frase de abertura do texto do Ronald Coase, em 1937, é exatamente a seguinte: se o mercado é tão eficiente, não é exatamente isso, né? Se o mercado é tão eficiente, é tão bom, né? Por que é que tem organizações como empresas que superam, né, o funcionamento dos mercados? Por que é que, né, os mercados não são suficientes para organizar toda a atividade econômica? Então aí começa a discussão de custo de transação. Mas isso, cenas de próximos capítulos, né? Então, uma hora que eu estou falando aqui, desculpa, então a aula do dia 26 de sexta-feira que vem, 28 de agosto, né? Então, só para, né, o tema central é o Schumpeter, né, o mercado como local da destruição criadora, então uma visão do mercado, né, que vai ser uma inspiração para a visão do Nelson Winter do mercado como mecanismo de seleção, o que completa a tríade da ação das firmas, né, de rotinas, busca e seleção, né, que então com isso nós temos quase uma microeconomia comportamental da operação das firmas, né, que é uma parênteses, né, a dissertação do Bruno Carrara Mello, né, que é exatamente uma tentativa de aplicar essa tríade, né, para o consumidor, né, então como que num mundo, né, de informação que tem custo de busca, num mundo de racionalidade limitada, num mundo de inovação, né, todo o tempo, né, mudança todo o tempo, como que o consumidor, né, se comporta nessa, né, então e aí é um elemento importante constitutivo, né, dessa instituição chamada mercado, né? Então, vou querer usar algumas noções gerais, né, sobre os debates do papel do mercado. Acho que todo mundo, né, qualquer pessoa, né, qualquer leitor de jornais, né, acompanhamento de notícias, sabe, né, o papel do mercado, né, todo mundo tem uma posição sobre o papel do mercado. Então, nós aqui precisamos de estudar, né, então olhar e enfrentar o tema, né, então a ideia é que o mercado tem, né, que você tem o que é o papel, ele tem uma história, ele tem uma dinâmica, né, e a partir daí permite, né, uma articulação com o mercado como algo que o mercado como um sistema complexo, né, então isso aqui já prepara um pouco a aula, né, a primeira aula em setembro, né, e depois é muito importante também entender o mercado, né? Localizar o mercado para depois poder tratar a sua relação com outras instituições, em particular com as firmas, né? Que será o tema da parte 2 do nosso curso. Então, essas são as recomendações de leitura. Como sempre, eu digo que um ponto forte, né, desse curso, Microeconomia Evolucionária, é a literatura, né, que ele apresenta, né? Então, com isso eu encerro, né, a apresentação e desejo uma boa leitura e nos encontramos na sexta-feira às 9 horas da manhã, como sempre. Boa noite.